nesta tarde. Nada nos pode separar de Ti, Senhor. Nada nos pode separar do Teu amor, Pai. Aleluia. Senhor, e queremos descansar, queremos confiar somente em Ti. Apesar de muitas vezes lutas e tribulações virem à nossa vida, Senhor, sabemos que nada pode servir de barreira entre nós e Tu, Senhor. Nada pode impedir, Senhor, este acesso, Pai, que foi aberto por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nada pode, Senhor, impedir, Pai. Aleluia, Tu nos segurares nas Tuas potentes mãos. Nada pode, Senhor, impedir o Teu amor de nos alcançar. E, Senhor, Tu conheces os nossos corações neste momento. Conheces, Senhor, aquilo que estamos necessitando de ouvir, Pai. E, Deus, nesta tarde nós oramos para que Tu possas usar o Teu servo, Pai. Unge, Senhor, a sua vida, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder também, Pai. E que nesta tarde aquilo que nós estamos a precisar de ouvir, Senhor, possa ser colocado, Senhor, exposto, Senhor, nesta tarde, Pai. Deus, estamos disponíveis para ouvir a Tua voz nesta tarde. Toca, Senhor, e trabalha nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus nesta tarde. Amém. Estamos receptivos. Amém. Então vamos ignorar um pouco este calor que nos faz ficar um bocado moles. E vamos pensar que há sítios piores, que há mais calor. Amém. E vamos ficar sensíveis à voz de Deus nesta tarde. Amém? Podemos ficar sentados. Pastor Jones, nesta tarde vai ministrar a palavra. Graças a Deus. Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Vou falar igual um pastor amigo meu. Que amém fraquinho. Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Isso, graças a Deus. Fica melhor assim que já nos anima mais. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, e nós vamos estar falando sobre compaixão, e vou tomar como tema este capítulo 2, como texto, e vou usar uma passagem que fala dos amigos de um paralítico, que para mim é uma figura importantíssima, posso até dizer, uma figura da atitude da igreja para com as pessoas que ainda não têm Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Capítulo 2 de Marcos, versículo 1 até o versículo 12. Graças a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu coloquei aqui um tema
para compartilhar com os irmãos a respeito deste assunto e, na verdade, é uma chamada de atenção para nós como servos de Deus, como igreja do Senhor. Essa passagem, embora ela seja repleta de ensinamentos, existem vários princípios aqui estabelecidos que nós podemos compreender sobre a divindade de Jesus, sobre o poder de perdoar os pecados, sobre o interesse dele de perdoar, de salvar, de libertar, de curar, mas também há uma lição que assim podemos aplicar à nossa vida como servos do Senhor. E eu coloquei aqui que este tema como a compaixão, baseado nas atitudes destes amigos. E eu escrevi aqui uma introdução que diz assim: a compaixão se manifesta através das ações. Não é só pelo falar que nós demonstramos a nossa compaixão. A compaixão, ela se manifesta através das ações. Por exemplo, todas as ações de Jesus derivaram-se da sua compaixão. Em ninguém se viu tão grande compaixão e misericórdia como as que Jesus vivenciou no seu dia a dia, enquanto aqui viveu como Filho do Homem. O seu amor é incomparável. Ou seja, não temos outro exemplo maior de compaixão do que Jesus Cristo. Desceu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, humilhou, tomou a forma de servo, veio aqui, morreu na cruz do Calvário por mim, pecador, por nós, pecadores. Essa compaixão de Jesus, durante o seu ministério terreno, foi demonstrada no seu dia a dia. Várias ações, várias atitudes de Jesus era movida pela sua compaixão. Ele chorava por Jerusalém, ele via o estado das pessoas, ele se compadecia dela, as multidões, ele se compadecia das multidões, ele via que estavam como ovelhas sem pastor, desgarradas, errantes, e ele fez tudo para poder alcançar as pessoas. E no final, Jesus foi ali à cruz do Calvário porque sabia que era necessário que ele desse a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Então, compaixão, exemplo para nós é Jesus Cristo. Mas a igreja também tem recebido do Senhor uma ordenança. A igreja tem recebido do Senhor uma ordenança de ir até os confins da terra e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, alcançar as pessoas, demonstrar amor, demonstrar misericórdia para com as pessoas, compaixão para com as pessoas. E essa tarefa nós não podemos transferi-la a outro, é nosso dever, é uma ordenança de Jesus para nós a igreja, para cada um de nós. E este paralítico aqui ilustra uma pessoa dependente, ilustra a humanidade que carece da ajuda da igreja. E os amigos, no caso, estes homens, ilustra aqui a igreja, o trabalho da igreja, o papel da igreja em socorrer essas pessoas. Este homem, eu fiz aqui algumas anotações, por exemplo, alguns fatores que, na verdade, nesse texto, não têm relevância. Por exemplo, o nome dessa pessoa, deste paralítico. A Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia não diz que foi fulano de tal, diz que era um paralítico. Isso revela a sua incapacidade, a sua necessidade, a sua dependência de ajuda. Era uma pessoa que precisava de ajuda, independente de quem era, apenas era um necessitado. Depois, a Bíblia também não fala da sua posição social, também isso não importava, e não importa, porque o Evangelho, a ajuda, o socorro, a misericórdia, a compaixão, deve ser dada a todos indistintamente, não importa a sua posição social, não importa a sua condição, não importa o seu status, se ele necessita, a igreja está lá para poder estender as mãos e socorrer essa pessoa. Também a sua família, não se era influente ou não, também isso não conta, porque a Bíblia não fala de quem ele era filho, não fala que ele era um membro de alguma família, de alguma pessoa influente naquela sociedade, ou que era alguém desconhecido. A Bíblia não trata disso, porque isso também revela que não importa-nos quem seja a pessoa, não importa a sua família, não importa o seu estado, não importa se ela é rica ou pobre, se ela é uma pessoa influente na sociedade ou não, importa que ela precisa de ajuda. É isso que conta, a necessidade da pessoa é que conta. E depois, também a sua religião, também era uma religião impotente para resolver o seu problema.
Ele podia ser religioso ou não, mas isso não resolvia o seu problema. E existem hoje muitas pessoas que não sabemos o nome dela, não sabemos a sua posição social, não a conhecemos, não sabemos se a sua família é uma família influente ou não na sociedade, não sabemos se essa pessoa é religiosa ou não, só sabemos que ela é dependente. Ela precisa da misericórdia do Senhor, ela precisa do socorro de Deus, ela precisa da graça de Deus, ela precisa do auxílio de Deus. E nós, como igreja, entendemos isso e sabemos que nós temos que estender as nossas mãos também a essas pessoas. E eu anotei também alguns fatores essenciais. Esses são importantes. Por exemplo, este homem, a figura deste homem era um homem também humilde, era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Infelizmente, há muitas pessoas que, embora necessitam da graça de Deus, necessitam da misericórdia de Deus, necessitam da compaixão de Deus, são orgulhosas. E por serem orgulhosas, ficam aquém daquilo que poderiam desfrutar, a bênção de Deus, a graça de Deus na sua vida. Mas este homem, a Bíblia fala que ele era uma pessoa humilde, porque, vamos entender a sua posição, era também um homem corajoso. O segundo ponto é que isso também era importante, porque ele precisava romper com a sua família, romper com as tradições, romper com os costumes da sua época, romper com as ameaças dos religiosos da sua época. Eles estavam debaixo de uma tutela espiritual, uma religiosidade que não os levava a nada, e ele precisava, para ele aceitar ajuda, para ele ser beneficiado pela graça de Deus, ele também, a palavra de Deus demonstra que ele era um homem corajoso, porque ele tomou atitude em relação a isso. E, em terceiro lugar, era também um homem de fé. Porque ele, quando os seus amigos foram lá e lembraram, porque soube que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum e concorreu para lá várias pessoas, multidão de pessoas para ouvir Jesus, que era importante. As pessoas davam ouvido a Jesus. É muito importante quando nós temos prazer de ouvir o que Jesus tem para nos dizer. É muito importante quando nós abrimos o nosso coração para receber os ensinamentos de Jesus, para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos, para aprender dele. E as pessoas correram para lá, para a sua casa. E neste momento que ali estavam, 4 pessoas, que a Bíblia também não traz os seus nomes, não fala dos seus nomes, mas falam que eram pessoas amantes da palavra de Deus, pessoas de bom coração, pessoas preocupadas com o bem-estar das pessoas, lembraram do seu amigo. Estes homens, quando Jesus estava lá, eles pensaram, e aqui eu chamo a atenção, desculpa o termo, chamo-nos a nossa atenção para o fato de que eles estavam lá, eles estavam ouvindo, eles estavam recebendo de Deus, como nós estamos aqui nesse dia e em todos os dias diante do Senhor, recebendo a bênção de Deus, a graça de Deus, mas eles lá estavam, mas pensaram que alguém estava necessitado da sua ajuda, alguém precisava também de estar ali, eles tinham desejo de ver aquela pessoa, trazer aquela pessoa à presença de Jesus, para que ela pudesse ser abençoada. E eles deixaram ali aquele momento e foram em busca de alguém que estava impotente, alguém que estava incapacitado, alguém que estava dependente da ajuda e do socorro de alguém. E eles foram lá. Estes homens também tomaram uma atitude de fé, de prática. Eles colocaram em prática a palavra de Deus, eles colocaram em prática e agiram de acordo com os seus conceitos espirituais. Eles amaram aquelas pessoas, eles tiveram compaixão por aquele homem e foram lá. E quando chegaram na casa daquele homem, certamente transmitiram a ele que Jesus estava ali e que ele deveria ir lá, porque o Senhor poderia curá-lo. O Senhor poderia transformar a história da vida deles, o Senhor podia mudar aquele quadro, o Senhor podia fazer dele uma nova pessoa, o Senhor podia tirá-lo daquele estado de dependência, curando a sua enfermidade, fazendo com que ele operasse um milagre na sua vida. E aquele homem, ele quando ouviu certamente esses conselhos, essa ajuda dos seus amigos, ele teve que se humilhar, porque ele não se escondeu atrás do seu orgulho para dizer, eu não vou sair pelas ruas sendo carregado. E é muito difícil eu ir para esse lugar e eu vou passar pelas ruas, como eu vou fazer? Eu não posso andar. E os seus amigos dizem, não tem problema, nós pegamos aqui a sua maca, sua cama, e nós estamos em 4, e não pode ficar tranquilo que você não vai cair, porque nós vamos segurar 2 à frente, 2 atrás,
e nós te levamos pela rua fora. Nós não temos aqui um carro, não temos um táxi, não temos um veículo apropriado para te levar, mas nós o levamos na cama. E aquele homem se humilhou e diz, olha, então se vocês estão dispostos a fazer isso para me ajudar, eu vou lá. E as pessoas dizem assim, mas você vai, já sabe, os fariseus, os saduceus, os religiosos vão criticá-lo, porque você vai à presença de Jesus. Ele diz, não, se vocês me levarem, eu quero ir. Se vocês me levarem, eu quero estar lá, eu quero receber a bênção de Deus. Existem muitas pessoas esperando que eu e você ofereçamos a Ele a oportunidade de chegar a Jesus. E existem muitas pessoas orgulhosas, sim, que não querem nada com Jesus, mas existem muitas pessoas esperando que alguém chegue para eles e os convide para trazer a Jesus. E este homem, eles foram lá, esses 4 homens foram lá e falaram com ele e ele tomou uma posição. Este homem diz, olha, eu vou fazer isso, eu vou assumir esse compromisso, eu vou sair pelas ruas, vocês me levam lá, porque eu também creio agora, depois que vocês disseram isso, eu creio que eu estando lá, Deus vai fazer um milagre na minha vida e eu vou sair de lá andando. Era também um homem de fé. E os amigos foram lá. E quando eles chegaram lá, eles falaram com aquele homem, aquele homem, depois de tomar essa posição, ele também revela uma natureza de uma pessoa disposta. Porque tem gente que se acomoda, tem gente que está num estado, e eu falo para você que talvez me ouve através da internet, através dos vídeos, aí na sua casa agora, onde quer que esteja, há pessoas que estão passando uma miséria, há pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão precisando de Jesus Cristo, mas são orgulhosas, permanecem orgulhosas, não se achegam ao Senhor, não querem se achegar a Deus, recebem, já ouviram falar de Jesus, mas se conformam com o seu estado. Mas nessa tarde, desse dia, nessa noite, ou nessa hora que ouves, eu quero dizer para você que este homem tomou uma disposição, ele diz, eu não quero continuar desse estado, eu não quero estar assim, se há uma solução para mim, eu quero essa solução. Vamos lá, então me leve à presença de Jesus, porque eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, não quero mais permanecer nesse estado. E ele foi, e diz que ele tomou aquela posição, e chegaram lá à presença onde levaram para chegar à casa onde Jesus estava. Só que existem obstáculos, às vezes, existem situações que mesmo que as pessoas estejam animadas, fortalecidas, podem encontrar obstáculos, mas estes homens também, que lá foram, juntamente com esse homem paralítico, necessitado, eram pessoas, primeiramente eram zelosas, eram as pessoas que estavam preocupadas com o bem-estar das pessoas. E essa é uma natureza da igreja e uma característica nossa, que nós precisamos estar em evidência. Nós precisamos ter zelo pelas coisas do Senhor, precisamos amar as pessoas como o Senhor as ama, precisamos ter amor e compaixão pelas pessoas como o Senhor tem. E estes homens eram homens também zelosos, eram homens que estavam preocupados com o bem-estar, eram homens de fé, porque eles, quando chegaram lá, eles combinaram, certamente, quando existem mais de uma pessoa para tomar alguma decisão, certamente há algumas divergências. E eles combinaram entre eles, disseram, olha, vamos lá buscar o nosso amigo e vamos trazê-lo aqui à presença de Jesus, porque nós cremos que se ele vier aqui, Jesus, o Messias, o Nazareno, pode transformar a vida dele, pode fazer um milagre na vida dele. E disseram, mas nós vamos chegar lá, e se ele não vier? Olha, esse é um pensamento que nós não podemos ter. Porque se nós formos olhar sempre isso, nós vamos deixar sempre de fazer aquilo que somos chamados a fazer. Nós temos que ir, o resultado é com o Senhor. Então esses homens não pensaram, se eles discutiram entre si, não sabemos, a Bíblia não afirma isso, mas certamente eles conversaram, mas chegaram a uma decisão de fé, de disposição, de determinação. Ele diz, vamos lá e vamos trazê-lo. Nós colocamos sobre a cama e o trazemos assim mesmo, vamos passar pela rua, não interessa se as pessoas estão olhando ou não, não importa o que vão dizer, vamos trazê-lo e vamos trazê-lo aqui à presença de Jesus. E eles foram, e quando chegaram à presença de Jesus Cristo, eles tiveram dificuldade para colocar, porque a multidão cercou a casa, e eles não podiam entrar nem pela porta, nem pela janela. Então eles, como eram pessoas determinadas, como o interesse deles era levar a oportunidade, dar oportunidade àquele seu amigo que precisava de ajuda, este amigo pode ser um parente nosso. Esse amigo pode ser alguém dentro da nossa própria família, que precisa de ajuda, pode ser um vizinho nosso,
Pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo da escola, pode ser alguém que nós conhecemos, que nós temos relacionamento com ela, e essa pessoa pode ser uma pessoa que está bem próximo de nós e que precisa de ajuda. E estes homens, eles disseram, nós vamos levá-lo, vamos colocá-lo diante do Senhor. E quando chegaram lá, estavam impedidos de colocar a pessoa, eles fizeram um plano, fizeram um projeto. Nós vamos chegar lá e pedimos licença às pessoas, porque somos educados, e os crentes são educados também. Amém? Os crentes são educados. Nós chegamos lá, pedimos licença, entramos com essa maca e o colocamos lá na presença do Senhor Jesus e falamos com ele, Senhor, está aqui este homem paralítico e ele precisa de receber a cura, e sei que o Senhor é um Deus que tem poder para fazer milagre, temos visto tantos milagres que o Senhor tem feito, o Senhor tem operado maravilha, o Senhor tem feito grandiosas coisas por aí, está aqui este homem para o Senhor abençoar. E o plano deles era esse. Mas quando chegaram lá, a porta estava fechada, a janela estava fechada, não tinham como. Eles podiam dizer, olha, fizemos tudo, já fizemos a nossa parte, já esforçamos, mas não adiantou nada, vamos esquecer. Não, Senhor. Eles eram pessoas determinadas. Eles tinham no seu coração um desejo que superava todos os obstáculos. O desejo deles era abençoar o seu amigo. O desejo deles era proporcionar uma oportunidade para que o seu amigo fosse abençoado por Deus. E nós também precisamos ter isso no coração. Quando chegar assim, algumas portas estão fechadas, algumas janelas estão fechadas, não vamos desanimar, vamos continuar permanecendo determinados a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E eles fizeram, porque eles fizeram um plano lá, um plano assim de loucos. Eles disseram assim, olha, vamos fazer o seguinte, pela porta não pode entrar, pela janela também não conseguimos, está tudo fechado. Voltar para casa, desanimar no meio do caminho, nós fizemos um sacrifício, nós cremos que o Senhor pode abençoá-lo. Aí um lá, não sei quem foi, se foi o A, se foi o B, se foi o C, se foi o D, não sei qual deles, disseram assim, vamos tirar o telhado. Vamos tirar o telhado e descemos a maca pelo telhado. Isso é coisa de louco. As pessoas certamente iam falar, mas vocês estão malucos, vocês vão fazer, este homem vai acabar caindo aí dentro, vai conseguir ainda piorar a situação dele. Eles estavam determinados a abençoar aquela pessoa, a dar oportunidade àquela pessoa para que chegasse diante de Jesus. E diz que eles tiraram o telhado. Quantas vezes nós chegamos assim e dizemos, eu vou fazer isso, eu vou ali, dá licença, irmãos, cuidar da câmera, eu vou ali, vou abrir aquela porta. Ixi, a porta está fechada. Ah, também está fechada porque Deus não quer. Eu volto. Eles disseram, se está fechada a porta, Jesus está lá dentro, eu vou levá-lo. Se a porta está fechada, vamos arrumar um meio para poder entrar lá na presença de Jesus. E hoje o Senhor continua mesmo esperando que a determinação que nos envolva faça com que nós tomemos atitude de avançar diante dos obstáculos. O inimigo sempre vai se levantar para criar obstáculos, para criar impedimentos, para que eu e você, para que nós desistamos de fazer a vontade do Senhor. Mas Deus, nessa tarde, quer que nós nos levantemos e arrombamos as portas se for preciso, mas fazemos aquilo que o Senhor tem determinado que façamos. E no caso, usar de misericórdia com as pessoas que estão lá fora. Eles precisam da nossa ajuda. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, era uma pessoa que não tinha conhecimento de Jesus, um adolescente, já vivendo sozinho, longe, fora da casa dos meus pais. Saí da casa dos meus pais com 15 anos, e fui embora, fui viver sozinho, desobedecendo aos meus pais, criei sofrimento para minha mãe, para os meus pais. Foi a primeira vez que eu saí de casa, nunca tinha dormido fora de casa, a primeira vez que saí, nunca mais voltei. Tomei lá umas atitudes ignorantes, de filho, de adolescente rebelde, e fui embora. E quando eu estava num determinado lugar, uma pessoa me amou de tal maneira, teve compaixão de mim, olhando para mim, olhando o meu estado, olhando a minha situação, foi lá, pegou a sua Bíblia e disse assim, olha jovem, está aqui a minha Bíblia, eu vou te dar a minha Bíblia, você leia essa Bíblia que ela vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Aqui existem coisas que você precisa conhecer e isso vai mudar a sua vida. Essa pessoa partiu para a eternidade, não sabe que eu sou crente, mas ganhou minha alma para Jesus, porque eu passei a ler a Bíblia que Ele me deu e me converti ao Senhor. Ele me amou, Ele teve compaixão de mim.
E é isso que nós precisamos fazer. Ele não olhou para mim e disse, isso aí está um adolescente perdido, um rapazinho rebelde, não quer saber de nada, não vale nada. Não, ele olhou para mim e disse, Deus ama essa pessoa e eu quero ajudá-la e eu vou fazer alguma coisa, a minha parte eu vou fazer. O dinheiro que eu dei por essa Bíblia não vale a alma dessa pessoa, eu vou dar a minha Bíblia para ele, me deu. E hoje estou aqui para vos falar que o Senhor me abençoou através daquela pessoa. Porque quando eu me converti, eu procurei, ele já tinha partido para a eternidade. Não sabe que eu sou crente. Não sabe que eu sou crente, mas isso não interessa. O importante é que ele me ganhou para Jesus, porque ele me deu a oportunidade de chegar a Jesus. E estes homens fizeram, vamos tirar o telhado, vamos arrancar o telhado, vamos colocar, nós viemos até aqui, nós vamos até o fim, vamos colocar a presença de Jesus. E diz que tiraram o telhado. E quando chegou lá na presença de Jesus, eles tiveram também uma surpresa, que às vezes nós também temos. Nós às vezes pensamos e queremos as coisas assim, olha, vai ser assim, vai chegar lá, vai fazer assim, 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 e o Senhor tem as suas maneiras, o Senhor tem os seus meios para alcançar as pessoas, o Senhor sabe o que é mais importante, o Senhor Jesus também tem prioridades para nossas vidas. Eles chegaram lá e o pensamento deles qual era? O Senhor Jesus vai chegar lá, vai fazer um milagre, vai curá-lo, ele vai sair de lá andando. Nós cremos, só que quando chegou lá, Jesus, antes de curá-lo, Jesus diz assim, filho, olhou assim, amou aqueles homens, elogiou a atitude deles, viu a fé deles, viu que eles eram pessoas mesmo que amavam, pessoas que estavam praticando a fé que eles tinham, pessoas que estavam crendo na palavra de Deus, que obedeciam e que tinham compaixão, misericórdia. Eles estavam enquadrados dentro daquele ensinamento de Jesus, diz, vai, não sabe o que é misericórdia, querem não holocausto, nem sacrifício, misericórdia. E eles foram lá, e quando chegaram lá, Jesus viu esta fé, Jesus viu essa natureza deles de fé, de amor, de compaixão, mas Jesus vira para o paralítico e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Foi um balde de água fria naqueles amigos daquele paralítico. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas, olha, nós temos, porque nós só vemos por fora, nós só vemos a aparência das coisas, nós às vezes lutamos, esforçamos, corremos para fazer tantas coisas, para fazer algo para alguém, mas o Senhor está vendo o interior dela, o Senhor está vendo o coração dela, o Senhor está vendo o que passa lá dentro do seu coração, o Senhor sabe o que vai na sua vida, na sua alma, o Senhor sabe e conhece a sua necessidade, e Ele cuidou primeiramente daquilo que é prioritário, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não adianta estar perfeito, saúde perfeita, se a alma está enferma, porque o mais importante é a saúde espiritual, não que as outras coisas não interessem, mas o mais importante é a saúde espiritual, e Jesus viu isso e ensinou que há prioridades, e eu preciso entender isso, existem prioridades, Jesus tem prioridades. Ele diz, olha, você precisa primeiro cuidar da sua alma. Ouça o que eu vou dizer para nós como igreja. Não interessa nada se nós cantamos, se nós pregamos, se nós oramos, se nós fazemos tantas coisas, se a nossa alma não está bem diante do Senhor. Se a nossa saúde espiritual não está bem. Se eu estou enfermo diante do Senhor. Espiritualmente, isso não vale nada. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitos vão se escandalizar, muitos vão ficar parados à porta, porque eles fizeram tantas coisas, mas não estavam bem espiritualmente. E Jesus diz, primeiro você precisa estar sadio espiritualmente, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando aquele homem chegou lá, o desejo certamente, tanto daquele homem, como dos seus amigos, de todos que ali estavam, era ver aquele homem transformado fisicamente, mas Jesus tinha algo mais especial para ele. O Senhor queria salvar a sua alma, o Senhor queria perdoar os seus pecados, e Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados, e eles ficaram assim, abismados. Ei, mas não foi para isso que nós trouxemos aqui. Como é que é o seu nome? Ô Débora. Débora falou assim, mas não é para isso. Eu não vim aqui para isso, eu queria ver Jesus levantá-lo desse leito. Eu queria ver Jesus curá-lo, eu queria ver Jesus fazer com ele saltar, pular e cantar e louvar e glorificar a Deus, como aquele que estava à porta do templo e que saiu saltando e pulando e louvando e glorificando a Deus. Mas o Senhor tem algo mais importante do que a cura física.
O Senhor tem algo mais importante do que a cura da nossa saúde física. Para o Senhor, o mais importante não é a nossa condição física. Para o Senhor, o mais importante é o estado espiritual, é a nossa salvação, é a nossa alma, é a nossa saúde espiritual. Isso é mais importante. Jesus mesmo disse, se a tua mão te escandaliza, é melhor cortá-la e entrar no céu com uma mão só do que tendo as duas e ir para o inferno. Se o teu olho te faz escandalizar, é melhor arrancá-lo e entrar com um olho só no céu, do que tendo os dois e ir para o inferno. Se os teus pés te fazem tropeçar, é melhor cortá-lo e entrar manco no céu, do que com os dois ir para o inferno. Não importa o nosso estado físico, isso não é mais importante. O mais importante é a nossa saúde espiritual. E Jesus tem prioridade, está preocupado com a nossa saúde espiritual. O Senhor quer curar e curar espiritualmente. Ele faz milagre, Ele opera milagre, mas o mais importante é a salvação da nossa alma. E nós precisamos ter este motivo no nosso coração de dizer isso às pessoas, de dizer ao Senhor, há muitas pessoas que infelizmente não podem andar, há muitas pessoas infelizmente que não veem com seus olhos físicos, há muitas pessoas que estão debilitadas fisicamente, mas têm a salvação da sua alma, é o mais importante, porque Jesus as salvou, Jesus as libertou, eles estavam cegos, agora veem, estavam presos, agora estão soltos, eles estavam manietados, algemados, mas agora são livres, porque o Senhor os livrou do pecado, livrou da escravidão do pecado, livrou desse mundo vil, e hoje são servos de Deus, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Essas pessoas que alcançaram a graça de Deus, os amigos desse paralítico compreenderam isso depois, porque o Senhor diz, os teus pecados estão perdoados, começaram logo a murmurar. Quem é este homem para poder dizer para uma pessoa, um pecador, que os pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. E quem é este? E Jesus, sabendo que eles estavam lá arrazoando nos seus corações, estavam lá murmurando, falando sobre essas coisas, Jesus diz assim, ouça, o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer a este paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele, levanta-te e anda? O que é mais fácil? Claro que a resposta deles era lógica. Eles iam dizer, mais fácil dizer do que fazer. Porque nós também corremos esse risco. Falamos muito e fazemos pouco. Nós também corremos o risco porque falar é fácil, mas fazer é difícil. Mas Jesus ali diz, mas qual é o mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para este paralítico, levante e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra para perdoar pecados, virou para o paralítico e diz, a ti te digo, levanta, toma tua cama e anda. Imediatamente ele levantou e andou e foi para a sua casa. E caiu o temor sobre aquele povo e glorificavam a Deus, louvavam a Deus, exaltavam a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. Este é o resultado de quando nós nos colocamos na mão de Deus para levar oportunidade às pessoas que estão precisando da nossa ajuda. A compaixão de Deus, a misericórdia de Deus passa através de nós para alcançar as pessoas. Quando nós damos oportunidade, Deus se encarrega de fazer a sua parte. E Jesus nunca falha na sua tarefa, na sua parte. Se eu fizer a minha parte, certamente o Senhor cumprirá com a dele. Talvez não vou ver a pessoa fisicamente curada, mas as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão paralíticas espiritualmente falando, as pessoas que andam por aí dependendo de serem libertas de uma transformação, podem ser abençoadas através da minha vida e através da sua vida. Os meus parentes podem ser abençoados através da minha vida. A sua família pode ser abençoada através da sua vida. Os seus amigos podem ser alcançados e abençoados através da sua vida. O importante é que você tenha no seu coração amor e compaixão por elas e faça alguma coisa. Faça como estes homens, um trabalho de equipa. Arrume alguém. Ei, sozinho não consigo carregar aquela cama. Sozinho eu não consigo carregar aquele homem. Ele é paralítico, mas eu não consigo trazê-lo. Mas se eu arrumar pelo menos umas 3 pessoas, nós podemos ir lá
e segurar cada um a cabeceira daquela cama, cada canto daquela cama, e nós trazemos a Jesus. Isso fala também da responsabilidade da igreja. A igreja é uma equipa. Esse trabalho de levar a mensagem, de levar a oportunidade, não é para uma pessoa, é para todos nós como igreja. Esses 4 homens simbolizam uma equipa, alguém que está disposto a servir, a abençoar as pessoas. É trabalho da igreja. Não é trabalho de uma pessoa, é trabalho de todos nós. É uma ordenança que Jesus deixou para nós. E nós podemos estar unidos em oração, em ação, trabalhando, fazendo a obra de Deus e abençoando as nossas vidas. A Bíblia diz, creia, ouça bem, a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Jesus diz, você creia, continua crendo, porque o Senhor vai alcançar a sua família e os seus amigos. E já termino. A narrativa envolvendo a cura e a libertação deste paralítico, bem como o esforço, o trabalho em equipa por parte dos seus amigos, no intuito de levá-lo à presença de Jesus, não apenas revela a natureza misericordiosa destes homens, mas, acima de tudo, revela a fé prática, que muitas vezes nós, como igreja, professamos e não praticamos. A atitude destes homens, amigos do paralítico de Cafarnaum, pode muito bem representar o papel da igreja em meio a uma sociedade com tantos paralíticos espirituais à espera de serem transportados à presença de Jesus. Oremos para que Deus nos enche de compaixão e misericórdia e nos dê fé, ousadia e determinação para, se for preciso, retiramos tantos quanto telhados forem necessários. Jesus sempre cumpre a sua parte. Nosso desejo é ver vidas libertas e glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos dê essa ousadia, este amor, essa compaixão, dizer, eu vou fazer alguma coisa a mais. E nós podemos sair daqui hoje. Seria a maior bênção se nós saíssemos daqui hoje. Ah, pastor, mas isso eu já faço. Graças a Deus por isso. Mas seria mesmo uma bênção para aqueles que não fazem. Sair daqui hoje e dizer assim, olha, eu tenho alguém que é um paralítico espiritual. Eu conheço alguém, está lá. Se eu não for lá, ele nunca vai vir cá para falar com Jesus. Eu vou tentar trazê-lo à presença de Jesus. Vou arrumar alguém. Eu sozinho não consigo, mas vou arrumar alguém para ir lá. E você vai ver a bênção. Quando você chegar lá, aquilo que você está pensando que Jesus vai fazer por ele, o Senhor fará muito mais do que aquilo que você pensa e você pediu. O Senhor fará abundantemente a sua obra na vida da pessoa. Toma essa posição. Vamos ficar de pé, faz favor. Coloque no seu coração essa palavra e fale, não, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu preciso fazer mais. Eu sei que eu posso fazer. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa se eu passar pelas ruas, as pessoas vão dizer, olha, lá vai ali os malucos. Eles são doidos, são fanáticos. Os bíblios, eles têm cada coisa, eles põem cada coisa na cabeça. Não olhe para isso, porque eles não pensaram em nada disso. Na mente deles estava fixo. Nós vamos levar essa pessoa a Jesus, porque Jesus vai abençoá-lo. Jesus vai mudar a história dele. E você não fica olhando o que as pessoas dizem, não ouça também, diz, não tem jeito. Olha, é difícil, fazer isso é muito difícil. As pessoas não vão crer, ele não vai aceitar. Aquela pessoa não vai se humilhar, ele é muito orgulhoso. Não fica ouvindo isso, vai lá. Faça a sua parte, o Senhor vai se encarregar de fazer a dele. Sai daqui hoje com esse propósito no coração. Eu até hoje não carreguei ninguém, hoje eu vou fazer isso. Eu vou arrumar alguém para me ajudar e eu vou pegar na parte mais leve, que é a parte dos pés. Mas eu vou fazer alguma coisa. Talvez tenha uma pessoa assim muito forte, muito pesada, tipo eu, pega nos pés, que é mais leve. Mas vai fazer alguma coisa e Deus vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Deus vai surpreendê-lo. Deus vai surpreendê-la.
você vai poder ficar glorificando. Imagine agora o coração daqueles amigos. Imagina agora eles todo alegre, todo cheio de alegria e gozo, dizer, viu, nós fomos compensados. E ele ainda foi salvo. O Senhor perdoou os pecados dele, era um homem pecador, o Senhor perdoou os pecados dele, curou a sua enfermidade. E agora ele está ali, aquele homem certamente era grato para dizer assim, oh, maravilha de Deus, esses meus amigos me abençoaram. Se eles não pensassem em mim, se eles não tivessem compaixão de mim, eu hoje estava aqui ainda nesse leito de enfermidade, mas eles me amaram. Eles demonstraram amor por mim, hoje eu estou aqui livre, e certamente ele pôde estar cheio da graça de Deus para dizer aos outros que ele também foi abençoado, e certamente tornou-se um instrumento na mão de Deus. Faça isso, e Deus vai te abençoar. Você tem desejo de ver seu parente, as irmãs que têm os seus esposos que não são crentes, as esposas que não têm o marido não crente, os esposos que têm suas esposas não crentes, os pais que os filhos não são crentes, os filhos que os pais não são, os irmãos que têm aqui, que têm seus irmãos, dizem, ei, gente, eu gostava tanto. Vai lá buscá-lo. Arruma alguém para ir contigo. Se chegar lá, a porta estiver fechada, a janela fechada, arruma uma corda, sobe alguém lá, o mais levinho, sobe lá, tira o telhado, e vocês puxam lá para cima e colocam na presença de Jesus, que Jesus vai perdoar o pecado deles, ainda vai curá-los da enfermidade, caso isso seja necessário. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós glorificamos a ti, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu zelo tão especial, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos alcançado. Obrigado por ter usado vidas para chegar até nós e nos tirar, Senhor, meu Deus, dessa escravidão, para nos tirar, ó Deus, dessa cegueira espiritual. Nós que estávamos enfermos espiritualmente, estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, o Senhor veio ao nosso encontro, usou alguém por misericórdia e compaixão, Senhor, e nos atingiu com o teu amor e com a tua graça. Agora nós oramos também, Senhor, para aqueles que nos ouvem, que ainda, Senhor, não tomaram a decisão, possam acreditar, possam confiar no teu amor, Senhor, e sejam libertos, sejam transformados, sejam livres da sua enfermidade espiritual, sejam sarados também fisicamente, para a glória do teu nome, Senhor. E a tua igreja, ó Deus, mova os nossos corações, encha-nos de compaixão, de amor, Senhor, para que tenhamos ousadia, fé, graça, para anunciar a tua salvação, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, pode fazer o favor de sentar. Nosso irmão Pedro, faz favor.